Olha, se você tem uma coisa especial para pedir a Deus, apresenta a Deus agora, enquanto eu estiver orando. Deus conhece teu coração, Ele sabe o que você precisa. E é bom a gente orar uns pelos outros, né? Então fecha os seus olhos, ora comigo. Pai, eu quero apresentar a Ti agora cada irmão, cada irmã dessa igreja, os que estão presentes, que estão em casa, nos assistindo, até na gravação, Pai. O Senhor conhece os desejos de coração de cada um, o Senhor conhece as angústias. Nós temos um Deus do impossível, Deus de milagres, Pai. Nós entregamos nossas vidas a Ti. Senhor, eu te peço que o Senhor tire dos nossos desejos, dos nossos corações, aquilo que não está em conformidade com o Teu plano, mas o que estiver em conformidade, realiza. Nos coloca na posição de receber, muda o que tiver que ser mudado em nós, Pai, e ao nosso redor. Nos coloca nos lugares certos, Pai, nos dá a sabedoria, nos dá a paciência também para esperar a sua hora. Senhor, mas derruba as barreiras todas. Abra as portas, Senhor, dê ordem aos seus anjos, arcanjos e querubins. Venha trazendo da sua prosperidade, da sua saúde, do seu cuidado nos relacionamentos, Pai, da nossa comunhão contigo. Cuida de cada área, Senhor. Eu entrego a Ti, Pai. Eu derramo as suas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluias. Bom, agora vocês vão abrir as suas Bíblias no Salmo 91. Tem uns que sabem de cor, eu sei. Mas vocês vão abrir assim mesmo. Eu vou abrir aqui com vocês, Salmo 91. Salmo 91 é aquele que as pessoas deixam a Bíblia ficar amarelada em casa e às vezes não leem. É esse aí. Oh, eu sei que a pastora Anitta está acompanhando a gente em casa, ela vai colocar lá no YouTube. Amém? Estou vendo que ela já colocou, eu vejo ali. Quem foi encontrando vai se colocando de pé. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não terá medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos darão ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Poluei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e mostrarei minha salvação. Amém? Podem se sentar. Tem dias que Deus traz a gente para a igreja para tirar o peso do nosso coração. Não é? Tem dia que a gente vem para ouvir umas chamadas, uns puxões de orelha. Eu já escutei vários. Principalmente quando é a pastora Anitta pregando para mim, parece que ela está pregando para mim, porque ela fala um monte de coisa que eu preciso mudar. E a gente muda, né? Porque Deus, como Pai amado, Ele quer sempre que a gente esteja mais próximo dEle, que a gente aprenda mais com Ele, que a gente seja mais parecido com o exemplo dEle. E quando a gente é repreendido, quando a gente é chamado a atenção por Deus, é muito bom, porque só um Deus que ama é capaz de fazer isso, né? Mas também tem dias que Deus está ali só para dizer que Ele está cuidando. Tem dia que Ele quer mostrar para a gente que a gente não está sozinho. De que as nossas lutas não são vencidas sozinhos. Que a gente não luta sozinho, sabe? E eu queria que a gente começasse hoje com você pensando naquilo que está tirando a sua paz de espírito. Sabe aquilo que está te incomodando, que está te entristecendo,
que está te preocupando, que está te dando medo, ou que está fazendo você perder a paciência porque Deus já prometeu faz tanto tempo e ainda não chegou, ou que você perguntou para Deus hoje, Pai, até quando? Como é que eu vou me livrar disso? Senhor, eu não consigo ver saída. Você já se colocou numa situação em que você precisa de alguma coisa e de repente você fala, Pai, eu não vejo saída. Eu não sei como isso vai acontecer, eu não sei de que forma o Senhor vai agir, mas eu cheguei em determinada situação de que se o Senhor não agir, não tem mais saída. Eu já cheguei nesse tipo de situação várias vezes na minha vida, várias. E o Senhor me mostrou que muitos de vocês hoje estavam angustiados, assim, inclusive. O Senhor me mostrou, inclusive, que tem gente que veio para cá hoje pensando, será que hoje eu vou ter uma resposta? E a primeira coisa que eu queria te dizer é que você veio no lugar certo, né? Se você está procurando uma resposta de Deus, você veio na casa de Deus. E olha que eu falo o tempo inteiro que Deus está dentro de nós, que Deus habita em nós. Por que a gente vem encontrar Deus na casa de Deus, né? Porque esse é o lugar que Ele preparou para que nós estivéssemos em comunhão, uns com os outros e todos com Ele. E quando a gente está em comunhão com Ele e com os outros, a gente é mais forte. A gente suporta uns aos outros. E assim a gente vence. Mas eu queria que você lembrasse que Deus está do teu lado. Lembrasse que Deus não está deixando você passar por isso sozinho, sozinha. Isso que você estava pensando aí hoje, quando eu falei, pensa naquilo que está te angustiando, naquilo que está tirando a tua paz. E às vezes são coisas sérias, né? Às vezes são doenças que parecem sem cura, às vezes são dívidas que parecem impossíveis de serem quitadas e pagas. Às vezes é uma pessoa que você queria tanto que Deus mudasse o coração e parece que aquela pessoa fica com o coração cada dia mais duro, né? Você já teve essa impressão de que às vezes você está orando por alguém e você está pedindo para Deus mudar o coração de determinada pessoa e você tem a impressão de que quanto mais você ora, parece que aquela pessoa está mais dura e às vezes você fala, Pai, não está mudando nada. Ou então você está com uma situação financeira difícil e aí você começa a se colocar na presença do Senhor e começa a orar, orar, orar e parece que as dívidas estão aumentando e que as portas estão se fechando. Sabe por que acontece isso? Não é porque Deus não está olhando, não é porque Deus não está cuidando. É que o jeito dele cuidar e o momento dele cuidar é diferente. Mas a gente esquece disso, sabe? E Deus fez todas essas promessas que ele fez lá nos Salmos, antes que Jesus viesse morrer por você, antes que Jesus viesse passar por tudo isso que a gente sabe que ele passou, e Deus já tinha essa promessa toda lá no Velho Testamento, né? Não é à toa que, mesmo as pessoas que não conhecem muito a Bíblia, conhecem o Salmo 91, porque ele está falando, o Senhor é o meu refúgio, né? Refúgio é onde a gente se esconde, né? O Senhor é o meu refúgio, é a minha habitação, onde eu moro. Mas Deus volta lá no Novo Testamento, e Jesus diz assim, lá em Mateus 11, 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus falou isso com todas as letras. Isso não é alguém explicando sobre alguma coisa. Você vai nos evangelhos e Jesus fala exatamente. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E eu queria que você entendesse algumas coisas a respeito disso. Primeiro que Jesus falou assim, vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos. O que significa que Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não distingue se essa pessoa merece mais do que aquela pessoa, se essa pessoa é melhor do que aquela pessoa. Ele não olha qual foi o seu pecado, ele não olha qual foi o seu erro, ele não olha o que você fez de errado. Ele só olha se o seu coração é puro para aceitá-lo, porque o vinde a mim, ir a Jesus, é você limpar o seu coração e pedir perdão, ir ao caminho dele, ao encontro dele. Então, não existe mais aquela coisa de apontar o dedo para você. Então, a culpa, você já está livre. Porque no momento em que você se arrependeu, porque é o que acontecia quando alguém ia a ele, né? Quando alguém ia a Jesus, ele dizia, vai, não peque mais. Ele perdoava a pessoa. Então, a primeira coisa são todos. Não tem acepção, não tem distinção. Todas as pessoas que procuram a Deus, Deus está ali para recebê-las. Todas as pessoas.
E olha, veja bem, ele não está dizendo assim, venha todos aqueles que estão fortes, cheios de energia, cheios de coragem. Então você está cansado, oprimido, você às vezes está sem saber como agir. Não se sinta envergonhado de ir atrás de Deus. Porque às vezes a gente acha que a gente tem que ter todas as respostas, que a gente tem que ter só os sentimentos certos, que a gente tem que estar firme e forte nos caminhos de Deus em todos os momentos, como se a gente não pudesse esmorecer em nenhum momento, como se a gente não pudesse chorar, como se a gente não pudesse cansar, como se a gente não pudesse colocar de joelhos na presença do Senhor e falar: Pai, eu não aguento mais. Eu não conheço uma única pessoa que esteja nos caminhos de Deus e que nunca se prostrou na presença do Senhor e falou: Pai, eu não aguento mais essa situação. Eu não aguento mais determinada coisa. Pai, resolve isso para mim, porque eu não consigo mais resolver isso, eu entrego. Sabe? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos. E nós somos aqueles que Jesus recebeu. Porque ele disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. E o cansado é cansado de espírito. Não é cansado físico. Eu sei que você trabalhou muito hoje, que você está cansado, que se eu falar nesse mesmo tom é capaz de você dormir. Mas não é esse cansaço. É o cansaço de espírito. Porque o nosso espírito cansa, nossa alma cansa. Porque a gente vai deixando aquelas coisas nos abaterem tudo, sabe? Mas quando a gente está lá no Salmo 91, Deus fala que todos podem cair ao nosso redor, que se a gente estiver nele, a gente não cai. Isso significa, sabe o quê? Que Deus te segura apesar de todas as circunstâncias. Porque vamos combinar qual é a circunstância em que 10.000 caem de um lado, 1.000 do outro e você não cai. É só se Deus estiver cuidando de você. Porque é chegar e derrubar milhares e você permanecer de pé. Então, Deus primeiro está dizendo assim: olha, não interessa o tamanho do teu problema. Não interessa o tamanho do seu problema, não interessa quantas pessoas caiam, porque às vezes a gente olha para o lado e a gente pensa: mas fulano passou por isso e não deu certo para ele. Beltrana também viveu isso e não deu certo para ela. Não interessa o que não deu certo para a pessoa do lado. Interessa que Deus está cuidando de você. Interessa como Ele olha para você e o que Ele faz por você. E o Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Habitar em Deus é você descansar em Deus, é você entregar a Deus, é você tirar aquele fardo que é seu e falar: Pai, é teu. Sabe que essa noite a gente passou uma situação interessante, porque eu fiz um planejamento de um negócio de trabalho e estava tudo perfeito na minha cabeça. E aí foi chegando umas 5 horas da tarde, assim, a gente estava numa reunião e tal, e eu falei para a Tati assim, todo mundo já tinha... Eu planejei, expliquei para todo mundo adorou e estava todo mundo executando. Aí eu falei para a Tati assim: eu fiz a conta errada. Eu planejei errado. O que eu planejei não funciona. Exatamente isso que eu falei. Falei: o que eu planejei não funciona. Aí ela falou: é sério? Eu falei: é sério. Eu falei: tudo isso que está todo mundo fazendo não funciona. Deus me deu uma clareza muito grande e falou: não funciona. E aí eles começaram a fazer outras reuniões de outras coisas e tal, e eu não conseguia pensar em mais nada. Eu só conseguia pensar: eu errei, não funciona. E aí eu me lembro que na hora que eu fui dormir, eu estava muito angustiado. E aí Tati falou assim para mim: amor, deixa eu falar uma coisa para você. Você erra a conta, Deus não. Aí ela falou assim: acalma o teu coração. Acalma o seu coração. Você erra a conta, Deus não. Mas eu sei como a gente fala as coisas para o outro acalmar, porque eu sei que ela dormiu mais preocupada do que eu, inclusive. Mas tudo bem, ela dormiu, eu dormi também, e eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, porque aquilo estava na minha cabeça, aquela coisa estava errada, aquele planejamento estava errado. E era uma coisa séria. Eu acordei meia-noite, levantei do quarto de mansinho, para a Tati não ver, fui para o escritório, peguei uma folha de rascunho e comecei a refazer todas as contas. Todas as contas, todos os planos, escrevi 2 folhas inteiras e fazendo as contas, fazendo as coisas todas, tal, não sei o quê. Só na hora que eu tive certeza que não dava certo, é que eu virei a folha e eu tentei planejar alguma coisa que desse certo. E aí eu falei: pai, não dá certo.
E eu falei com o Senhor, eu falei, pai, não dá certo. Isso que eu planejei não dá certo. Não funciona. Aí eu falei, me perdoa por achar que funcionava, mas não funciona. E agora eu estou entregando a ti, porque eu preciso que funcione. Eu preciso que as coisas deem certo. E eu estou entregando a ti. Eu peguei aquela folha, deixei lá no escritório e tal, tudo rabiscado, e fui dormir. E eu dormi a noite inteira pensando no plano que não deu certo. Eu não consegui pensar em outra coisa. Minha noite de ontem para hoje foi inteira pensando nisso. Hora dava certo, hora dava errado, as coisas não aconteciam. Eu acordei e a Tati falou assim, você está bem? Eu falei, tô. Tô bem. Porque estava em paz do Senhor, aquela paz que a gente não entende, mas está tudo bem. Aí eu fui fazer umas coisas, fazer outras. Aí eu fui levar as crianças para a escola e eu falei assim, pai, eu deixei para preparar hoje que eu ia falar com vocês. E aí eu falei assim, pai, o que o senhor quer que eu leve para a igreja hoje? Aí eu fui ler a Bíblia e aí apareceu, vinde a mim os que estão cansados e oprimidos. Aí eu falei, o senhor está falando comigo de novo, né? Eu falei, pai, uma hora eu tenho que preparar uma pregação para os outros, porque eu só preparo para mim, né? Mas está tudo bem. Aí eu fui, fiz exercício de manhã e tal. Aí encontrei a Tati na hora de tomar banho para ir para o trabalho. E a Tati falou assim, você não vai acreditar o que foi que Deus mostrou para mim. Aí eu falei, o que foi? Ela, orei 3 vezes. Estava ouvindo a Bíblia e cada uma das vezes saiu uma passagem diferente. Aí eu falei, quais eram, meu amor? Aí ela falou assim, a primeira é, não se preocupe, entregue as coisas na mão de Deus. Aí eu falei, tá bom, qual que é a outra? Aí ela falou assim, a outra estava lendo sobre Eliseu, quando Eliseu está com o ajudante dele, e Eliseu está preocupado porque tem um exército muito grande para poder enfrentá-los, e Eliseu fala assim, não se preocupa não, porque os que estão do nosso lado são muito mais. E aí Eliseu pede para abrir a visão espiritual do ajudante dele, e aí o ajudante de Eliseu vê todos os exércitos espirituais, né, os anjos, todos que estão ao redor, tal, não sei o quê. E aí eu falei assim, vida, você já viu como Deus faz comigo, com você? Ele mostra uma coisa para mim, confirma para você. Ele mostra uma coisa para você, confirma para mim. Eu falei, você acalmou o seu coração? Aí ela falou assim, acalmei. Eu falei, eu também. Né? Mas só foi o único momento que a gente acalmou. E engraçado, porque eu fiquei mais calmo com relação a isso. E aí talvez você esteja se perguntando assim, e aí, funcionou? Deu certo? Não. Eu nem sei se vai funcionar ou dar certo. Eu não sei ainda. Mas eu estou calmo. Porque vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aliviarei não é resolver o seu problema do jeito que você queria. Isso é uma coisa interessante de você entender. Não é resolver o seu problema do jeito que você queria. Jesus vai te aliviar de uma série de coisas que são importantes. A primeira delas é te aliviar da culpa. Então, eu me senti culpado porque eu tinha feito um planejamento errado. Às vezes você se sente culpado por uma coisa que você pecou lá atrás, você já se arrependeu, Deus já perdoou, mas Satanás continua trazendo na tua cabeça e você não consegue esquecer daquilo. Ou você se sente culpado por uma coisa que você errou e ninguém sabe, e você tem que se colocar na presença de Deus e pedir perdão. Ou se sente culpado, seja lá por quê. Às vezes você não se acha merecedor. Mas nenhum de nós é merecedor. Deus não cuida da gente porque a gente é merecedor. Senão ele não cuidava de ninguém. Era só ele e Jesus ali, ó. Não adianta. Tá? E eu ainda te digo mais, quando Jesus teve que sofrer como homem, cheio de pecado, Jesus orou 3 vezes e falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Porque é a natureza humana, de alguma forma, se apresentando ali. Então, Jesus nos alivia da culpa. Jesus nos alivia do medo. Porque às vezes a gente tem medo. A gente fala, e aí? E essa doença vai me matar? E o meu casamento vai acabar? Ah, e eu vou ser demitido? E aí minha empresa vai quebrar? E, sabe, a gente... Ah, meus filhos não vão ser resgatados? Isso é medo, isso é medo. E eu vou te falar uma coisa. A Bíblia fala que medo é o oposto da fé. Quanto mais fé você tem, menos medo você tem.
Significa que você não vai ter medo nunca? Não. Você vai ter medo pra caramba. Mas você faz com medo mesmo e você entrega a Deus e você fortalece a tua fé. Porque a fé está dentro de você. Ela está dentro de você. Quanto mais você exercita, mais forte ela fica. Mas a fé está aí. E aí Jesus te alivia do medo. Ele te alivia da culpa, ele te alivia do medo. E Jesus te alivia também das preocupações. O que eu estava falando que aconteceu comigo hoje à tarde, não foi que as coisas se resolveram. Foi que naquele momento, Deus me trouxe a paz que excede o entendimento. E por que eu falo tanto de paz que excede o entendimento quando eu estou pregando aqui? Porque isso é uma das coisas que eu demorei muito tempo para aprender na minha vida cristã. E que faz toda a diferença. Toda. Porque problemas você vai ter. Aliás, Jesus também falou isso. Ele falou, no mundo tereis aflições. Ele disse isso, sabe? No mundo tereis aflições. Só que ele continua dizendo, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele está dizendo é, fica tranquilo, eu já venci isso por você. Então a nossa preocupação única tem que ser estar em Jesus. Quando ele fala, vinde a mim. Se você vai a ele, se você realmente está nele, as outras coisas são aliviadas. E a paz que excede o entendimento é, eu vou me despreocupar, ainda que isso pareça sério. Significa que você não vai fazer a sua parte? Não, de jeito nenhum, não é isso. Porque também a Bíblia fala para a gente fazer as coisas com excelência. A gente faz isso com excelência para Deus. Então a gente faz o nosso melhor. A gente continua orando, a gente continua jejuando, a gente continua cuidando das coisas todas. Até porque isso é estar em Jesus. Esse cuidado, esse amor é estar em Jesus. E aí você fala, pastor, eu não sei estar em Jesus. Eu não sei como é que é isso. E eu vou te dizer, olha, tem um jeito. Deus fala que ele é amor. E Jesus diz assim, de tudo entenda que ame a Deus em primeiro lugar e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Então, se você consegue fazer essas duas coisas, ame a Deus em primeiro lugar e ame ao seu próximo como a ti mesmo, é meio caminho andado para você cuidar das coisas da sua vida. E aí você pensa, mas eu não vou me preocupar? Não. Você vai colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Porque Jesus também falou assim, olha as aves no céu, olha os lírios no campo. Eles não se preocupam com o que eles vão comer, eles não se preocupam com o que eles vão vestir. E se eu cuido das aves, se eu cuido dos lírios, porque eu não ia cuidar de vocês. É isso que ele está dizendo, desde que você coloque as coisas de Deus em primeiro lugar. Ele fala, coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, e todas as outras vos serão acrescentadas. Só que elas não são acrescentadas nem do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer. E aí sofre e dói. Sabe quando o seu filho quer uma coisa, e ele quer um brinquedo, que não tem nada a ver, ele não pode ter, não é para ele, você sabe que não vai fazer bem, que vai machucar, e mesmo assim, aquele brinquedo é o mundo dele. E aí você não dá, e parece que o mundo dele caiu e acabou, e que não tem como o mundo dele viver sem aquilo. Às vezes tem algumas coisas na nossa vida que são esses brinquedos. Às vezes é um trabalho, às vezes é um lugar onde a gente mora, às vezes é uma pessoa que está na nossa vida. São tantas coisas, às vezes, que Deus não planejou aquilo na tua vida. Mas você acha que aquilo é o seu mundo. E que sem aquilo, sem aquele brinquedo, a sua vida não faz sentido. Só que a sua vida faz sentido se tiver Deus na sua vida. Se tiver Jesus na sua vida. Não interessa as outras coisas. Eu me lembro que eu tinha uma empresa, e essa empresa fechou. E eu achava que eu cumpria o meu propósito por meio dela, inclusive. Era muito importante para mim aquilo ali. E eu vivia para ela. E no dia que ela se fechou, eu não sabia nem o que eu ia fazer. Eu não tinha a menor ideia do que ia ser da minha vida. Porque eu não sabia nem o que ia fazer, porque era muito importante para mim. Do ponto de vista profissional, do ponto de vista financeiro, até para o meu ego, para eu me sentir bem. Era importante de todas as formas. E no dia que ela fechou, eu não sabia mais o que eu ia fazer. E aí, de certa forma, Deus estava dizendo para mim, tá vendo? Não era importante. Você estava colocando isso em primeiro lugar. Em primeiro lugar, são as minhas coisas. Não era isso. E eu me refiz, e as coisas todas ficaram muito melhores, maiores. E eu olho para trás e eu
costumo dizer que se tudo tivesse dado certo, tinha dado tudo errado. Porque eu não estava onde eu estou hoje, sabe? O dar tudo certo é do jeito que eu queria, né? Era aquele brinquedo que ia me fazer mal e eu queria daquele mesmo jeito. Então, Jesus te alivia, inclusive, das coisas que não te fazem bem e você não sabe que não te fazem bem. Porque assim é que ele alivia. E ele vai cuidando de cada um de nós. Ele nos torna mais humildes, ele nos torna mais dependentes dele. Um dia desse eu estava vendo um pastor falando no YouTube, e eu sei que ele é um empresário e ele é muito rico. E aí ele estava falando assim, eu venho de uma época em que eu não tinha nada. Ele era um cara que não tinha nada e ficou muito rico. E aí ele falou assim, eu não tinha nada e eu dependia completamente de Deus. Aí ele falou assim, Deus me abençoou muito, eu fiquei muito bem financeiramente e tal, e eu não vou mentir para vocês, tem coisas que se resolvem muito melhor na vida sendo bem financeiramente. Aí ele falou, mas eu continuo sendo completamente dependente de Deus. Porque quando eu não tinha nada, eu tinha vários projetos na vida que custavam 10 vezes nada. Agora que eu tenho alguma coisa, custa 10 vezes alguma coisa. Porque são projetos e planos que Deus me colocou para executar e que sem a vontade dele, sem o carinho dele, sem o cuidado dele, é impossível para eu executar. O que significa que Deus nos coloca na posição de depender dele sempre. Sempre, sempre, sempre. Haja o que houver. Se você acha que você depende é do dinheiro que está na sua conta bancária, é do dinheiro que você guardou, é daquele terreninho que você comprou não sei aonde para quando você ficar velho, sabe? É daquela casinha que você vai alugar um dia, é não sei o quê. Não é. Não é. E não coloque as suas esperanças, as suas expectativas nisso. Porque senão um dia Deus tira só para você ver que não era isso. Porque está em Deus. O nosso hoje, o nosso amanhã estão em Deus. Ah, pastor, então não é para eu ter bens, não é para eu... Não é nada disso que eu estou falando. Eu estou dizendo onde está o teu coração. Onde está o teu coração, onde está a tua esperança, onde está a sua expectativa, onde está a sua segurança. Inclusive, eu me lembro que quando eu era arquiteto, eu nem conhecia a Tati ainda, e era engraçado porque eu tinha um medo com relação à minha saúde. Um único medo com relação à minha saúde. Era não enxergar direito mais. E é engraçado porque eu nem conhecia a Tati. Porque eu pensava, cara, se eu não enxergar direito mais, acabou a minha profissão. Porque como é que eu ia ser um arquiteto que não enxergava? Eu pensava sobre isso. Mas, assim, eu estava... Olha só onde estava a minha expectativa. Em mim. Na minha saúde. Estava a expectativa no lugar errado. Glória a Deus, Deus não tirou minha visão. Mas a minha expectativa estava no lugar errado. Inclusive porque você não é a sua profissão. A sua profissão pode mudar várias vezes ao longo da tua vida. Você é filho de Deus, filha de Deus. O que Deus vai fazer com isso, cabe a Ele. Então, às vezes, a gente coloca a nossa expectativa na gente mesmo. A gente acha que é a força do nosso braço, é a nossa vontade, é a nossa capacidade, mas não é. Deus é que cuida. Deus é que faz cada uma das coisas. E sabe, um dia desse eu estava ouvindo o Salmo 91 e eu comecei a pensar quantas vezes na minha vida eu já orei o Salmo 91. Porque eu já ungi a minha casa N vezes, enquanto um unge e o outro ora o Salmo 91. Eu já fiz trocentas campanhas orando o Salmo 91. Eu acho que não tem nenhuma passagem na Bíblia que eu conheça mais do que o Salmo 91. E eu estava lendo o Salmo 91 e Deus falou comigo coisas que Ele nunca tinha falado antes. Aí eu pensei, pai, eu posso ler a sua Bíblia quantas vezes for, e cada vez o Senhor vai falar uma coisa diferente, sabe? Porque Deus é tão maravilhoso, Ele começa a falar, assim, é uma passagem em que Ele fala tudo o que a gente precisa ouvir. Porque Ele diz, olha, quem habita nele está descansando debaixo da sombra dele. Para começo de conversa, ou seja, se você está nele, você não precisa se preocupar. E aí Ele fala assim, é o meu Deus, é o meu refúgio. O refúgio é para onde você se esconde quando você está com problema. Né? É minha fortaleza, eu confio nele. Então você tem que confiar nele. E aí mesmo no Salmo 91, ele fala que você vai passar por perrengue. Porque ele fala assim, ele te livrará do laço do passarinheiro. Ou seja, vai passar no laço do passarinheiro, sabe? E ele fala, ele vai te livrar. Você vai passar por isso, mas eu vou te livrar.
E ele ainda fala assim mais à frente: pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Ou seja, ele está falando, filho, tu vai passar perrengue, já saiba disso. Mas ele depois continua dizendo, por quão encarecidamente me amou, eu também vou livrar. Eu vou pôr no alto retiro porque conheceu o meu nome. A sua preocupação é só conhecer a Deus, se refugiar em Deus, correr para Deus, correr para Jesus. E o resto ele faz por você. Esse fardo que você está carregando não é teu. Esse medo, essa preocupação não são seus. Às vezes Deus promete para você que vai mudar uma pessoa na tua vida. E eu estou falando isso porque Deus está me mostrando isso. Que Deus já prometeu para você que vai mudar uma pessoa na sua vida, sabe? E Ele vai, mas o tempo dele é diferente do seu. Acalma o teu coração, porque o tempo dele é diferente do seu. E se Ele prometeu, Ele vai. Sabe? E a gente sofre às vezes, porque a gente é pai, a gente sofre porque a gente é filho, irmão, tal, e a gente quer ver os nossos todos na casa de Deus, sabe? Mas as promessas de Deus são para sempre. Elas se cumprem. É que parece às vezes que não, né? Tem hora que parece que Deus se esqueceu. Mas, gente, quem é Deus para se esquecer? Quem é Deus para voltar atrás? Sabe? Só acalma o teu coração, só entrega para Ele. Vá para Ele. Corra na direção dEle. Você não sabe mais o que fazer? Ajoelhe e ora. É só assim que Deus cuida. Olha, eu continuo sem saber se o que eu planejei vai dar certo. Mas eu só sei duas coisas a respeito disso. Se der certo, foi porque Deus fez dar certo, porque eu planejei errado. Se der errado, é porque Deus vai cuidar de outro jeito, não do jeito que eu planejei. Só tem duas situações, sabe? Só que às vezes a gente não entende isso. Quantas vezes você já desenhou o caminho para Deus e Deus mostrou que o caminho era outro? Ele falou, ô filho, sabe nada, inocente. Né? E ele fala, o jeito dele falar sabe nada, inocente, é assim, eu que sei os pensamentos que tenho acerca de vós. São pensamentos maiores, são pensamentos melhores de paz, são pensamentos... Ele que sabe, ele que sabe. Então, às vezes, você pensa e ele fala, ô filho, ô filha, eu é que sei. Sou eu que sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós. Não é você. E se Deus te prometeu uma coisa e parece impossível, é Ele que te prometeu. Ontem, quando Tati e eu, a gente estava conversando sobre essas coisas todas, tal, ela falou assim, como é que a gente vai fazer determinada coisa? Que foi uma coisa que Deus prometeu. Eu falei, não sei. Mas não foi Deus que prometeu? Ela falou, foi. Eu falei, então, como eu não sei? Eu só sei onde é que a gente vai chegar. Porque se você não venceu ainda, é só porque não acabou ainda. Porque quando a gente luta do lado de Deus, a vitória é certa. Só tem um jeito de você perder do lado de Deus, é desistir no meio do caminho. É sair de Deus e desistir no meio do caminho. Se você não desiste no meio do caminho, a vitória é tua. E você está com Ele. E aí eu queria fazer uma oração diferente com você hoje, para encerrar. Queria que você se colocasse de pé e que você voltasse a pensar naquilo que está te angustiando, que está te tirando a paz, que está te entristecendo, ou que Deus já te prometeu faz tanto tempo e às vezes você nem quer ficar pensando muito nisso, que é para não sofrer. Eu queria que você orasse comigo e falasse, Pai, não é meu, é seu. Eu estou entregando a Ti. O Senhor disse para eu te entregar e que o Senhor ia me aliviar. E eu estou entregando para que o Senhor possa me aliviar. Porque é seu, Pai. Eu não sei como, não sei quando, não sei de que jeito, mas é teu. Então fecha os seus olhos e ora comigo. Paizinho querido, nós estamos agora aqui na Tua presença, Senhor. Eu quero, antes de mais nada, Te agradecer por todas as coisas maravilhosas que o Senhor já fez na vida de cada um de nós. Coisas que a gente nem sabe que o Senhor fez. Livramentos imensos, grandes bênçãos, grandes glórias que o Senhor já fez na vida de cada um de nós e a gente nem sabe.
Eu quero te agradecer, Senhor, por a gente poder respirar todos os dias, estar na sua presença, por a gente ter a graça de apresentar os nossos pedidos a Ti, de estar contigo, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Te agradeço pela vida de cada um aqui. Te agradeço por sermos instrumentos também, Senhor. E pelo Teu amor, que é sem fim e que é imerecedor. Eu te agradeço, Senhor, pela Sua graça mesmo quando nós não merecemos. Senhor, eu quero que o Senhor vá agora ao encontro de cada pessoa aqui. O Senhor sabe quais são aquelas coisas que angustiam, Senhor. Às vezes são pais e mães que querem ver os seus filhos nos seus caminhos. Às vezes são pessoas que querem cura, que querem emprego, que querem melhorar a sua vida profissional, financeira, que querem melhorar os seus relacionamentos, que querem buscar os seus caminhos, Senhor. São jovens que não sabem para onde vão, como vão fazer. O Senhor conhece, Pai. O Senhor sabe o desespero, a tristeza, a angústia, os pedidos de cada um. Eu queria te dizer, Senhor, que nós estamos aqui em Ti, Jesus. Nós cremos que o Senhor morreu por nós, que o Senhor ressuscitou para que nós pudéssemos ser salvos. E que assim como o Senhor disse que nós devíamos ir até Ti, nós estamos aqui e entregamos e Te pedimos, nos alivie. Tira esse peso de nós, tira esse medo, essa angústia, essa preocupação. Tira isso de cada um de nós. Nós entregamos ao Senhor, porque o nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus de milagres. Pai, para mim é impossível, para o Senhor não. Para os nossos irmãos é impossível, mas para o Senhor não. Olha para cada um de nós, Pai. Senhor, dê ordens a nosso respeito, aos seus anjos, arcanjos e querubins. Faça uma grande transformação aqui hoje, Senhor. Que nós todos possamos receber as nossas bênçãos, todas as bênçãos que estão retidas, travadas. Destrava, desbloqueia, Senhor. Nós possamos viver o Seu reino, o Seu propósito. Abençoa a vida de cada um de nós, Senhor. Pai, eu declaro a nossa vitória. Eu tomo posse da nossa vitória. Jesus querido, eu declaro sobre cada um, porque o Senhor disse que em Seu nome faríamos coisas ainda maiores. Então, em Seu nome, eu declaro a vitória sobre cada um de nós. Eu tomo posse e eu Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus. Amém.